Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre como você consegue vender o seu livro mesmo sendo um autor iniciante. Então, quem aí já publicou livro, mas não conseguiu vender tanto quanto gostaria, ou então ainda nem publicou, mas sente medo assim de não conseguir vender muitos livros quando chegar e publicar, né? Vai comentando aí para mim. Essa parte das vendas é um tanto polêmica para algumas pessoas. É uma das maiores dificuldades das pessoas. Tem gente que nem sabe, não tem dificuldade com isso, que ainda estou escrevendo. Mas em algum momento pensa que você vai ter que vender esse livro. Você já, pelo menos assim, pensou em algum momento como que vai ser? Quando chegar nessa parte assim, de você publicar e agora ter que vender, como é que vai ser isso? Será que a venda só começa depois que você publica o livro? Porque isso também é um problema. Porque a venda ela já começa muito antes disso. Primeiro eu queria fazer uma pergunta assim, vocês acham que é possível vender muitos livros sendo um autor iniciante? Porque eu trouxe como tema exatamente isso, como vender muitos livros mesmo sendo iniciante. Por que eu botei isso? Se tiver alguém que não é iniciante aí, que já tem mais livro publicado, que já tem muita experiência, também não tem problemas. Talvez as dicas que eu dei aqui te ajudem até a dar uma aprimorada, né? Mas tem muita gente iniciante aqui, muita gente que traz essa dúvida para mim: será que dá para viver de escrita nesse início? Eu que não tenho muitos seguidores nas redes sociais, consigo vender meu livro? Então, isso é uma dúvida de muitas pessoas. Tem chegado muito isso para mim, por isso resolvi fazer uma live sobre isso, porque realmente é uma coisa muito importante a gente falar sobre isso, né? Ele acha que não dá para viver de escrita, né? Que responderam aqui no chat para mim. E o pior é que dá. Essa é a grande questão que eu queria dizer aqui para vocês hoje. Possível é. Possível é, e eu tenho provas disso. Não só eu, que eu sou uma dessas provas, né? Claro que eu consegui fazer isso também. Hoje eu tenho uma boa renda só dos meus livros. Não é minha única renda, mas sim, eu tenho uma boa renda que vem só dos meus livros. Mas eu posso trazer de exemplo até os próprios alunos do treinamento. Eu sempre falo do Gabriel, porque eu tenho até o livro do Gabriel aqui, né? Que ele me mandou um exemplar do livro dele. Tenho uma honra de ter aqui o livro do Gabriel, que era um dos meus alunos do treinamento, que ele já faturou mais de 10 mil sendo autor iniciante, tendo lá os seus 200 seguidores nas redes sociais, no Instagram dele. Então, ele tem poucos seguidores, é o primeiro livro que ele publica, um livro muito legal, por sinal, e ele já vendeu muito sendo iniciante. Como? É sobre isso que eu quero falar para vocês. A Vitória também, que é outra aluna do treinamento, ela entrou ano passado, já até renovou o treinamento, já está no segundo ano de treinamento ela. Quis renovar, né? E no dia do lançamento ela vendeu todos os livros, vendeu o estoque que ela tinha em casa, continuou vendendo depois. Então, assim, também sendo iniciante e também com o primeiro livro que ela publicou. Como? É isso que eu quero falar para vocês aqui hoje. Porque, como a gente está aqui na Liga dos Escritores Protagonistas, faço questão de dizer: escritores reféns, o que eles fazem? Publicam um livro, não consegue vender, porque acha que ele fica esperando o livro se vender sozinho, e ainda fala que é porque brasileiro não lê, ou então porque acha que o livro é ruim, e aí fica se culpando, achando que é o seu livro que é o problema, porque ninguém quer ler o seu livro. Isso é o que escritores reféns fazem. Porque na maioria das vezes o problema nem é seu livro. Não é, vocês vão ver muito isso aqui. Porque tem muito livro bom, mas muito bom, e que não vende, que não tem leitores, e é triste ver isso. Mas porque não sabe dessas coisas que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. E eu vejo muito livro que é tipo, não vou dizer que é ruim, né? Porque cada um tem seu conteúdo e o conteúdo de cada um é valioso, a gente sabe. Mas livros assim, que você vê livros muito melhores e que venderam absurdamente, mas por quê? É isso que eu quero fazer vocês pensarem aqui comigo hoje. Mas o que é que escritores protagonistas fazem? Escritores protagonistas correm atrás de aprender como fazer a divulgação da forma certa, o marketing da forma certa, buscam saber o que fazer da forma certa e persistem mesmo quando as vendas não estão indo bem. Porque ele pode até desanimar, porque eu sei que às vezes a gente desanima. Eu sei que é desanimador muitas vezes, às vezes a venda não está indo tão bem, às vezes você publicou, mas não vendeu tanto quanto gostaria. Mas o que diferencia? Ele não desiste. O escritor protagonista não desiste. Pode estar difícil, mas ele não desiste, ele persiste. E isso é uma coisa extremamente importante que a gente vai falar muito sobre isso aqui, tá? Mas você acha que realmente tendo poucos seguidores em redes não prejudica a publicação de um livro?
Pensa comigo. Como você acha? Pega um perfil assim, pensa num perfil de alguém que você conhece, que você segue, que tem, sei lá, 100 mil seguidores. Como você acha que essa pessoa chegou em 100 mil seguidores? Como você acha que eu bati 10 mil seguidores ontem? Como você acha que o meu YouTube tem 15 mil inscritos? Por muito tempo, eu fazia posts, eu divulgava meus livros para 200 pessoas. Por muito tempo. E essas 200 pessoas estavam entre elas meus amigos, meus parentes, meus pais, meus avós. Era isso. Eram meus conhecidos. Prejudica em que sentido? Porque toda grande conquista começa de um pequeno passo. Todo perfil que hoje tem 1 milhão de seguidores já começou com 0 seguidores. Então, em que sentido poucos seguidores prejudica a publicação? Porque na hora que você começar com poucos seguidores fazendo o marketing certo, que a gente já vai falar sobre isso, é aí que você começa a ganhar muitos seguidores. Você não precisa começar a ter 1 milhão de seguidores para começar a vender. Essas pessoas que já têm 1 milhão de seguidores vira best-seller rápido porque já tem audiência. A gente está trabalhando aqui para conseguir vender muitos livros em um processo de longo prazo. E nós, como autores iniciantes, no caso, foi o que eu fiz quando eu era um autor iniciante, no caso, agora eu já tenho meus 8 livros publicados, vou publicar mais um agora em junho, para quem não está sabendo, hein? Já fiquem ligados aí que vai sair livro novo. Mas, para quem é autor iniciante, tem que ter isso em mente, que você vai começar a crescer agora. Se você ficar dependendo de você ter já 100 mil seguidores para começar a publicar livro, é mais que muita gente desanima e nem faz nada. Aí que não vai fazer nada mesmo. As vendas do seu livro não começam na hora que você publica o seu livro. Elas começam muito antes. É justamente você pegar essas suas redes sociais e já começar a falar do seu livro, já começar a gerar essa antecipação antes. Porque muitas pessoas deixam para começar a falar do livro só depois que ele está publicado. E o que acontece? E aí, seus leitores não estavam nem sabendo do seu livro. E eles não conseguiram se programar para isso. Aí, um monte de gente fica com dificuldade de vender, porque pensa que o marketing começa só depois que o livro já está pronto, publicado. E não vai muito por aí. Ele já começa muito antes. Então, para quem ainda está na fase da escrita, prestem muita atenção nisso. Isso também é muito importante, tá? Pensem comigo, assim, eu gosto sempre... Nossa, eu vi uma pergunta aqui perfeita, mas deixa eu só concluir esse raciocínio. Mas pensem comigo, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe como eu faço isso, eu sempre faço isso. Há quanto tempo eu estou falando, gente, vou lançar um livro novo em julho. Gente, o livro é sobre isso. Eu não falei o nome do livro, eu não revelei muitos detalhes sobre o livro, enquanto eu não saiu o meu certificado de registro, que saiu hoje, inclusive. Hoje o livro saiu oficialmente, o registro do meu livro, o registro autoral, então não pode ser plagiado. Então agora eu posso falar o quanto eu quiser à vontade do meu livro para vocês. Mas antes disso, eu já ia falando que eu criei uma Arenaverso, um universo inteiro de super-heróis, que já tenho 17 livros escritos, que esse ano eu vou lançar 3 livros. Então eu já vou falando para vocês dos livros antes deles estarem publicados. Eu já vou conscientizando vocês de que eles existem, de que eles estão chegando aí. Então já começa mais ou menos por aí. Mas vai mais ou menos nessa linha de raciocínio. Agora sim, eu vi uma pergunta aqui. Sempre que me fazem essa pergunta, eu não sei, eu acho que dá vontade até de dar umas risadas interiores, assim, porque eu adoro responder essa pergunta. Me perguntaram aqui no Instagram, tá? Quem tá no YouTube aí, me perguntaram no Instagram. Qual a idade mínima para poder publicar um livro? É nesses momentos que eu tenho que mostrar meus livros, não tem como. Mas vamos lá. Esse livro aqui, chamado Os 4 Elementos, que foi o primeiro que eu publiquei com 13 anos. Poderia ter publicado antes? Sim, mas é que eu escrevi ele com 13. E ainda com 13 eu publiquei. Então foi isso. Se eu tivesse escrito ele antes, teria publicado antes. Mas eu tinha 13 anos quando eu escrevi esse livro. Publiquei, no caso. Esse aqui eu publiquei com 14 anos, As 7 Memórias. Aí, que mais? Esse aqui eu publiquei com 15, foi isso mesmo. Esse eu publiquei com 15. Esse aqui eu publiquei com 16, na época que eu publicava um livro por ano, né? Eu cansei disso, esse ano eu vou publicar 6 de uma vez. Esse eu publiquei com 17, foi isso mesmo. E a partir desses 3 aqui foi tudo com mais de 18. Hoje eu tenho 19, eu publiquei depois de 19 esse livro aqui, o Enguia Negra. Foi o primeiro livro que eu publiquei aos 19. Mas enfim,
Já deu para sacar que não tem essa coisa de idade, né? Idade para escrever, idade para publicar, eu não acredito nisso. Eu sou a pessoa que mais defendo isso. Eu escrevi um livro que está no processo de revisão, mas não sei se irei publicar por insegurança. Todos falam que seria melhor eu esperar ficar mais velha para publicar. Eu tenho 16, irei fazer 17. Não espera ficar mais velha. Sabe por quê? Porque o melhor momento para você fazer é agora. Agora que você está com essas ideias, agora que está fresco aí na sua mente. Não tem esse negócio de esperar fazer 18 anos. Sério, gente, se vocês têm condição, não estou falando financeira, se vocês têm condições, já estão buscando o conhecimento certo de como fazer a publicação, a divulgação, vocês já têm a base do que precisa fazer, principalmente quem está lá no treinamento, já tem. Eu tenho uma aluna com 10 anos no treinamento, com 10. E ela já está quase terminando de escrever o livro dela, já está para publicar o livro, então assim, não tem essa. Não fique esperando o melhor momento. Talvez você não sabe o que vai acontecer na sua vida daqui 2 anos, quando você fizer 18. Você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que você desista do seu livro. E quantas pessoas vão deixando de ser inspiradas, a renda extra que você vai perdendo, a autoridade, as oportunidades que você vai perdendo por não publicar esse livro. Então, assim, só perde. Você só perde por não publicar esse livro, porque quando você publica o seu livro, só traz vantagens para a sua vida. Principalmente quando você publica com as melhores técnicas, né? Porque tem gente que vai por um caminho, tipo, quem publica com editora, investe maior grana na editora, fica com 10% do lucro. Então, assim, você vai ver esse dinheiro muito distante. Mas, enfim, se você decide pela publicação independente, que é o que a gente faz aqui, você vai ter esse retorno muito mais rápido. Você pode publicar seu livro quando você quiser, independentemente da sua idade. Então, isso não vai ser um problema, tá? Só não fique esperando o melhor momento da vida, porque isso não existe. O melhor momento é agora, lembra disso. Mas vamos lá. A primeira coisa que é muito importante para você vender mais livros, né? Para você vender mesmo sendo iniciante. Importante isso. Primeira coisa é você conhecer bem o seu público. E isso é um enorme problema de várias discussões que muitas pessoas até sabem disso, mas não sabem como fazer isso exatamente. Porque isso é muito importante. Porque se você não conhece o público para quem você está escrevendo, como que você vai conseguir, para quem você está vendendo principalmente, como você vai conseguir vender para essas pessoas? Eu vi acontecendo perto de mim, inclusive, que uma pessoa estava vendendo o livro dela, só que ela estava tentando vender o livro dela para uma pessoa que nem gosta de ler, para o pessoal que fica aí escrevendo, acha que o livro é para todo mundo, qualquer pessoa pode ler meu livro, não tem isso. Porque eu acho que eu fiz um vídeo, né, que eu postei agora no meu Instagram, não, no YouTube eu não postei não, um vídeo de Reels que eu postei, falando se, brasileiro não lê, não dá para viver de escrita no Brasil, não sei de onde que tiraram isso, porque a gente tem um público de mais de 100 milhões de leitores no Brasil. Só que qual que é o problema? Que não são esses 100 milhões de leitores que você vai sair vendendo seu livro loucamente. Porque dentro desse público, o primeiro público que você descarta, quem não gosta de ler, esquece essas pessoas. Por mais que você tenha boa vontade de querer fazer um livro mais simples, sei lá, com uma linguagem mais fácil para o pessoal que não gosta de ler, quem não gosta de ler, não quer comprar livro. Para quem não gosta de ler, a pessoa não vê valor em desembolsar 20, 30 reais para comprar um livro. Para ela isso não faz sentido. Então você vai ter uma dificuldade tremenda em vender para essas pessoas. Tremenda. E muita gente está vendendo para essas pessoas sem perceber, justamente porque não fez uma pesquisa de público-alvo antes. E como eu estava dizendo, dentro desse público aí de médio de 100 milhões de pessoas, mais ou menos, é mais do que isso. Mas não vamos colocar numa média para ficar mais fácil a conta, né? Tem as pessoas que só leem romance, tem as pessoas que só leem terror, tem as pessoas que só gostam de ficção científica, fantasia. Enfim, tem várias pessoas que gostam de diferentes coisas ali. E se você não sabe identificar exatamente quem são essas pessoas e quem são as pessoas que gostam do seu livro, fica muito mais difícil de vender o seu livro. Muito mais. E eu vejo muito isso acontecendo. A pessoa que não sabe exatamente para quem está falando, para quem está vendendo. E aí sente muita dificuldade de vender o livro depois. Muita. Então, isso é um ponto extremamente importante. E aí, como mencionaram aí no início da live, antes da gente começar, né, o negócio do tamanho de seguidores, quantidade de seguidores, não prejudica as vendas. O que acontece?
Você tem sim que analisar o tamanho da sua audiência, isso é um fator importante para você analisar o quê? O quanto você vai vender nesse momento. Só que isso não significa que você não vai conseguir vender muito nesse momento. Por quê? Porque você pode, vamos supor, pegar o exemplo de 200 seguidores, como eu tinha falado. Quando eu comecei, eu tinha 200 seguidores. Quem eram esses 200 seguidores? Eram meus pais, meus amigos, meus parentes. E sabe para quem que eu vendi meus primeiros livros? Para os meus pais, para os meus amigos, para os meus parentes. Foi para essas pessoas que eu vendi meus primeiros livros. Esses foram os meus primeiros seguidores. E valorizo muito isso, inclusive. Eu nunca desprezo assim, aqueles meus primeiros leitores, que foram meus primeiros apoiadores. É interessante você ter, assim, valorizar essas pessoas que vão estar ali te apoiando no início da sua jornada. Nunca desvalorize essas pessoas. Agora, à medida que eu fui postando, continuei postando, o que foi acontecendo? De repente começou a entrar uma galera nas minhas redes sociais que eu não conhecia, mas que realmente estava interessada no meu conteúdo, que realmente estava interessada no meu livro. E é aí que o jogo começou a virar. Então não tem que se basear pelo tamanho da sua audiência agora. Você só tem que entender que se você tem poucos seguidores, o número de vendas nesse momento vai ser proporcional. À medida que você for crescendo, também vai crescendo o número de vendas. Mas somente se você seguir o próximo passo, que é o que eu vou falar agora, que é o marketing. O que é o marketing? Não tem como você vender bem seu livro, vender muito seu livro, sem aplicar alguma técnica de marketing. Não tem como, porque venda também é técnica. Venda não é sorte, venda não é coisa ruim, tem gente que tem crença de vendas. E não é isso. Existem técnicas para tudo. Para escrever o livro tem técnica, para vender o livro, para publicar o livro tem técnica, tudo tem técnica. Tem a forma certa de fazer. E a maioria das pessoas nem conhecem técnicas de venda, sai vendendo. Pega o livro, gente, compre meu livro, estou desesperado, dá uma ajuda aqui para o amigo que está autor iniciante brasileiro, vamos lá, me ajuda aí. Não é assim que funciona. A maioria das vezes eu vejo muita gente fazendo isso, pelo amor de Deus, compra meu livro. Só que, se já tiver desalinhado com o público, já vai ficar difícil. Já vai ter dificuldade com isso, porque você já está anunciando loucamente assim para as pessoas erradas. Ou seja, mais difícil ainda. Agora, se você já conheceu, já alinhou quem é seu público, sabe para quem você está falando, e aí usa as técnicas certas de divulgação, como vender o seu livro, como ofertar o seu livro para a pessoa, como fazer a pessoa ver valor no seu livro. Por exemplo, não tem a ver com preço. Tem gente que às vezes me pergunta assim: como dar um preço para o meu livro que o leitor queira comprar? Tipo, nunca desvalorize o seu trabalho. Isso é uma coisa extremamente séria. Que a gente precisa falar sobre isso aqui. Porque, assim, tem autor que... eu vou vender meu livro a R$10 para ver se alguém compra. Não se trata disso. Alguém já pensou assim? Vai comentando aí, tá, gente? Para eu saber se estão entendendo, se vocês estão tendo alguma dúvida. Mas tem gente que tenta desvalorizar o seu trabalho para ver se alguém compra o seu livro. E não é disso que se trata. Porque outro dia mesmo teve mais de uma pessoa que falou assim: Mariana, quero comprar todos os seus livros, e me fez um Pix. A pessoa me pagou, foi uns R$300 por todos os meus 8 livros no Pix. Ou seja, por quê? Como? Eu nem dei desconto nem nada, eu dei um desconto depois para a pessoa. Quando ele falou, vou comprar todos os seus livros, eu falei, então vou dar um desconto assim no valor total, né? Mas a pessoa não estava se preocupando com o preço, porque ela viu um valor naquilo, ela viu um valor nos meus livros que ela falou, eu preciso disso. Eu preciso desse livro. Não importa o preço. Isso é um pensamento que você precisa ter. Não desvalorize seu trabalho. Não desvalorize o tempo que você teve dedicado para escrever esse livro, as técnicas que você teve que aprender, o esforço que você teve. Não fica desvalorizando o seu trabalho por causa disso, porque não é isso que faz vender. Não é o preço, porque você não tem que vender por preço, você tem que vender o valor do seu livro, que aí já é outra história. E existem tantos tipos de marketing. Postar nas redes sociais é um deles. Fazer postagens, reels, lives é uma das formas de divulgação, mas são muitas. São muitos tipos de marketing que as pessoas nem conhecem. Eu nem conseguiria falar todos para vocês aqui, porque realmente é muita coisa, mas por isso que eu criei o treinamento Escritores Independentes também, que lá eu consigo passar todo esse conhecimento de forma mais aprofundada, mais detalhada. Mas assim, só contextualizando para vocês que isso é um fator de extrema importância.
Isso é uma coisa que não tem como não fazer, senão também não vai vender, ou vai ter muito mais dificuldade com isso. Já pensei em relação a qual preço seria acessível para os compradores. Não pensa assim. Porque aí você está literalmente se vendendo ali para a pessoa. Você está vendendo seu trabalho a preço de banana, sendo uma coisa incrível para mim. Esse livro aqui vale até muito mais do que eu cobro, porque é um conhecimento para mim valioso. Na minha cabeça, isso aqui é a coisa mais incrível do mundo. Agora, como você vai fazer o seu leitor ver isso no seu livro? É para isso que servem as técnicas de marketing. Para você, o seu leitor pegar seu livro e ver como ele é incrível da forma como você olha para ele. Você tem que conseguir passar isso para ele. Aí ele não quer nem saber do preço, ele quer o seu livro, a qualquer custo. Essa é a ideia. É isso que fazem as técnicas de marketing, para você conseguir vender seu livro com muito mais facilidade. Constância e persistência, muito importante, muito importante. Por que isso é tão importante, Marina? Porque isso é o segredo mora, assim, que vai estar por trás de tudo. Aplica essas técnicas de marketing que eu falei por 2 dias para ver se vai funcionar. Aplica por 1 semana para ver se vai funcionar. A pessoa tenta aplicar, começa a fazer marketing. Ninguém comprou meu livro. 3 semanas depois, desanima, desiste, acabou, ninguém quer comprar meu livro. É isso. Porque eu preciso dizer para vocês, os melhores escritores, os escritores de sucesso, não são aqueles que nasceram com dom, talento inato de escrever. São aqueles que não desistem. Esses são os escritores protagonistas. Esses são os escritores protagonistas. É constância. O que é constância? É você estar ali fazendo seu marketing todo dia, toda semana, com frequência. Tá ali fazendo. E persistência, por quê? Porque talvez não seja fácil no início. Para a maior parte das pessoas, não vai ser fácil no início. Não foi fácil para mim no início, mas não foi mesmo. Mas com muita persistência, se você não desistir, se você continuar fazendo com constância e persistindo na jornada, você vai conseguir. Você vai, mais do que se tornar um best-seller, você vai se tornar um long-seller. O que é um long-seller? Não é uma pessoa que tem um pico absurdo de vendas e muitas das vezes ela pode até cair depois de parar de fazer o marketing, se contentar com best-seller e é isso. O long-seller é um livro que está sempre vendido. Está sempre sendo vendido por longos anos, por um longo prazo. Costumo sempre dizer isso, os maiores e melhores resultados vêm a longo prazo. Coloquem isso no coração de vocês. Tatua essa frase no coração, essas 2 palavrinhas, constância e persistência. Toda vez que você desanimar, toda vez que você olhar para o seu livro publicado e falar, preciso vender mais, não está vendendo tanto, lembra disso. É constância e persistência. Até um comentário aí, né? A autora do Harry Potter já recebeu mais de 10 não de editora e não desistiu. E esses autores que fazem sucesso, que não desiste. A pessoa é recusada por um monte de editora, leva um monte de toco, começa vendendo, 3 livros para a mãe, para o pai, para o cachorro. E hoje a gente vê, nossa, mas ele é um best-seller, mas ele tem 1 milhão de seguidores. Você lembra o que ele fez lá no começo da jornada dele para hoje ter 1 milhão de seguidores? Para hoje ter o título de best-seller? Sabe como foi para ele lá no início? A maioria pega qualquer um desses escritores de sucesso. Você pode perceber, se tiver, é um em 100 mil que já tinha uma audiência muito grande e que virou best-seller porque já era famoso. Tem esses casos também. A pessoa já era famosa, mas também pensa, o que essa pessoa fez para se tornar famosa? A maioria delas também não nasceu assim, né? Então tem todo um processo. É sempre constância e persistência em qualquer caso. Anotem isso. Lembrem-se disso. Vocês vão ser mais felizes, vai viver a vida mais leve quando entenderem isso. E aí eu gosto sempre de contar a minha experiência com isso, porque ajuda a ficar mais claro isso para vocês, né? Porque hoje eu falo, eu tenho 17 livros escritos, 8 publicados, centenas de leitores em todo o Brasil, mas aí eu lembro o seguinte, quando eu publiquei meu primeiro livro, Os 4 Elementos, que foi esse aqui, vou pegar de novo, né? Esse aqui que foi o primeiro livro que eu publiquei, Os 4 Elementos, que eu tinha 13 anos, como eu mencionei, e as pessoas que compraram esse meu primeiro livro, a primeira tiragem que eu fiz, foram meus amigos, meus parentes, que eu já até mencionei isso aqui, meus conhecidos, que estavam mais me dando apoio do que tudo. Não estava, de fato,
interessado na história. Sabe aquela sensação de que a pessoa realmente gostou do livro e quis comprar porque se interessou muito? Não era esse caso. Era o caso daquelas pessoas que, ô, coitado, que legal que você escreveu, vou comprar para te dar uma ajuda. Era essa sensação que passava, né? Mas enfim, como eu falei, nunca despreze seus primeiros apoiadores. Eles são os que vão te dar esse pontapé inicial nesse seu início de jornada aí. E foi nessa época que eu abri, foi 2 anos depois eu abri meu canal do YouTube, 2 anos depois de já ter publicado esse livro. Então, até então, eu só estava fazendo marketing guerrilha, vendendo livro para os meus conhecidos, indo lá para o campo de batalha. Já estava publicando em livrarias físicas também. Só que 2 anos depois eu resolvi começar a ir para a internet para falar dos meus livros. E aí eu abri meu canal do YouTube, Marina Blanc, que tem uma galera vendo daqui, né? Ainda bem que o pessoal não saiu. Vocês são protagonistas, hein? A live caiu, ficou preta por 5 minutos, o pessoal continua aí. Galera protagonista. Mas eu abri meu canal do YouTube e tinha lá meus 200 seguidores, que era o quê? Meu pai chegava para todos os amigos e criava uma lista de transmissão no WhatsApp. Meu pai, eu lembro direitinho. Mandava todo mundo, vem dar um apoio para minha filha que abriu um canal no YouTube. Era muito engraçado. E aí tá lá meu primeiro vídeo, os 4 elementos, falando do meu livro. E aí, gente, eu já postei esse vídeo aqui, mas para quem é seguidor novo não viu, eu recomendo que vocês fortemente saiam dessa live e corram lá no meu YouTube para assistir o vídeo Os 4 Elementos. Eu falando do meu livro. Foi o primeiro vídeo do meu canal. Era literalmente assim. Oi, gente, eu sou Marina Blanc. Eu escrevi livros, eu adoro escrever. E assim, esse livro fala sobre. Cara, assista esse vídeo. Assim, é legal a história, tá? Só pra vocês saberem, eu não tô caçoando do livro, não. O livro é realmente muito bom. De cabeça para baixo ainda. O livro é realmente muito bom, mas o jeito como eu divulguei ele pela primeira vez na internet. O meu primeiro vídeo que eu fiz falando do meu livro. É engraçado de assistir hoje, porque não parece a mesma pessoa. Parece que eu me transformei de repente nisso aqui e desde sempre eu já falava com essa naturalidade, que eu tô aqui na frente das câmeras. Eu lembro da primeira live que eu fiz. Eu abri a live, eu tava tremendo, tava assim, eu senti aquele frio na barriga, assim, eu falei, caraca, agora eu vou passar vergonha, é isso. E aí eu abri a live, e aí entrava um amigo, entrava um conhecido, acho que na frente dos amigos a gente ficou com mais vergonha ainda. E aí eu tava lá falando, minha voz tremia, aí eu esquecia, caía minhas folhas que eu tinha preparado para falar na live, eu ficava desesperada. Aí acabava a luz, de repente, eu falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas, nossa, foi tenso. Nem sempre foi assim que vocês estão vendo aqui agora. Eu era muito tímida, muito tímida. E como que eu sou assim hoje? Como que depois, acho que fiquei 1 ano mais ou menos para fazer meus primeiros 500 inscritos lá no canal. E aí, hoje, tô com lá quase, faltam umas 20 pessoas para dar 16 mil. Como isso aconteceu? Às vezes, até hoje, eu olho para esse número e fico emocionada, sério, de verdade. Porque, de repente, começou a entrar gente no meu canal que não eram só meus amigos e familiares. Que eram pessoas que realmente estavam interessadas no meu conteúdo. Que eram pessoas que realmente estavam se inspirando nas coisas que eu falava. Que estavam ali, que nem me conheciam e que eu não conhecia. E isso começou a ficar tipo, cara, realmente funciona. Mas por que isso aconteceu? Porque além de conhecer o meu público, para já ir atraindo as pessoas certas para se inscrever e me seguir, aplicando as técnicas certas de marketing, eu não desisti. Eu desanimei muitas vezes. Eu falei muito sobre isso no Story, né? Que ontem a gente fez 10 mil seguidores, a gente está com mais de 10 mil seguidores aqui no Instagram. Sei quem são os seguidores que entraram hoje, ó, vocês viram que está 10 mil, batemos ontem. E a gente fez isso em mais ou menos 1 ano e meio. Porque quando eu comecei a postar, por 1 ano mais ou menos, eu fiquei postando para menos de 1.000, menos de 2.000 pessoas. Que eram lá meus amigos, parentes, familiares, né? Essas pessoas, sempre. As mesmas pessoas, estavam lá no meu Instagram também. Aí eu postava alguma coisa, tinha lá 3 likes. Era minha mãe, minha avó e meu pai que curtia meu post. Um comentário, às vezes, na maioria das vezes, nenhum comentário nos posts que eu fazia. Aí, do nada, né? Algumas pessoas dizem que foi sorte. Não sei de onde vai vir isso. Mas aí, de repente, assim, engraçado, do nada, meu canal bateu 16 mil inscritos e o meu Instagram 10 mil. Como será que isso aconteceu? Foi do nada, assim.
Não foi do nada, gente. Foi muita constância e persistência. Eu fazia post toda semana um vídeo no canal. Para ninguém. Ninguém assistia. Tinha lá 10 visualizações no vídeo, 3 likes no post, que era minha mãe e meu pai. E ainda assim eu continuei postando. Continuei postando porque eu sabia que alguma hora ia dar. E continuei falando dos meus livros, divulgando. Não vendi muito no início. Eu vendi muito para os meus amigos e parentes. É a verdade. E aí, de repente, eu lembro do dia em que eu recebi uma venda lá de uma pessoa que eu não fazia ideia de quem era. Do nada apareceu assim, venda do livro As Sete Memórias, alguma coisa assim. Os Quatro Elementos. E aí eu vendi um livro pela internet para uma pessoa que eu não fazia ideia de quem era. Eu lembro daquele dia, foi marcante. Foi o primeiro que eu vendi. De verdade, assim, sem ser para parentes e amigos que estavam me dando um apoio moral. Desde então, eu falei, funciona. E agora eu vou fazer com mais intensidade ainda. Comecei a postar mais vídeo no canal, mais post no Instagram. Falei, alguma hora vai. E assim, do nada, como algumas pessoas vão dizer, agora eu já tô com isso. Se eu for fazer um total aí, somar, já tem mais de 25 mil pessoas me acompanhando. Imagina se eu tivesse esperado ter 25 mil pessoas para começar a publicar meus livros. Pelo contrário, eu bati 25 mil seguidores aqui nas minhas redes sociais, já tendo 8 livros publicados e já centenas de livros vendidos por todo o Brasil. Porque esse é o espírito, minha gente. É você já começar fazendo marketing para o público certo, tudo tá alinhado, tá tudo ligado. Tem que ter esses 3 pilares, muito importante. E constância e persistência, não para. Começou, não para. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir, inclusive, me passar aqui, eu te garanto. Se você não parar, se você não desistir, faça como escritores protagonistas. Anota essa frase para você olhar para ela todo dia, constância e persistência. Eu sei que pode ser difícil em alguns momentos, eu sei que às vezes você pode desanimar, porque eu já desanimei, eu já pensei em desistir muitas vezes, mas imagina se eu tivesse desistido. Imagina se eu tivesse parado quando eu fiquei tipo quase um ano fazendo vídeos para ninguém assistir. E vídeos naquele ritmo, naquele negócio assim. Gente, eu tô aqui, mas eu não sei nem do que eu tô falando, é isso. Dê um like aí para me ajudar, para me dar um apoio moral aí, para ajudar o canal a crescer, é isso. E foi assim por muito tempo. Foi assim por muito tempo. Eu não sabia nem exatamente o que eu estava fazendo. Mas eu não parei. A verdade é que eu não desisti. Por mais que me tivesse batido a vontade de desistir, por mais que tivesse dado vontade de parar, muitas vezes, desanimado, o que mudou é que eu não desisti. Já faz 7 anos que eu escrevi meu primeiro livro. Ela me pergunta por quanto tempo tem que divulgar. Enquanto você quiser vender, você tem que divulgar. Porque, tipo assim, esse livro aqui eu publiquei faz 6 anos. Até hoje ele é um dos meus livros mais vendidos, Os Quatro Elementos. Tá na 3ª edição já, inclusive, né? Tem que fazer outro registro dele. Mas até hoje é um dos meus livros mais vendidos. Imagina se eu simplesmente parasse de falar sobre esse livro. Ninguém ia nem saber da existência dele. Se ninguém sabe da existência dele, ninguém compra. O marketing e a divulgação servem para isso. É para você mostrar, falar, gente, meu livro existe. Agora mostra para ele o quanto esse livro é incrível. Fala para esses leitores, mostre esse valor do seu livro. Não desvalorizando o seu trabalho, mas mostrando quanto tem de valor aqui dentro. Esse livro só é muito vendido até hoje porque eu não paro de falar dele, eu não paro de divulgar ele, eu estou o tempo inteiro falando dos meus livros. Sempre que tem uma oportunidade, eu falo dos meus livros, porque eu acredito no poder que tem esses livros que eu criei. Porque eu comecei a escrever inicialmente, eu nem tinha imaginado tudo isso que eu ia fazer ao longo desses 7 anos, não fazia ideia. Eu comecei a escrever porque eu imaginava um monte de histórias incríveis na minha cabeça, não sei como foi para você. Mas eu imaginava um monte de histórias incríveis, eu ficava emocionada, sabe, inspirada com essas histórias. Eu falei, imagina como seria legal se as pessoas pudessem ver a minha imaginação. Ver o que se passa pela minha cabeça, que é tão incrível, tão emocionante. E aí, nisso, eu comecei a escrever. Comecei a registrar essas histórias. Quando eu comecei a registrar essas histórias, eu falei, caramba, agora é possível, agora as pessoas conseguem, eu consigo compartilhar a minha imaginação com as pessoas. E aí esse sonho começou a ficar mais possível, né? E quando eu comecei a fazer isso, eu gostei disso, eu gostei desse processo de escrita, gostei. E aí eu continuei fazendo, continuei aprimorando as técnicas de escrita, até que eu desenvolvi toda a metodologia de publicação e de escrita do treinamento. Mas o que mais valioso de tudo isso é que eu não parei.
A primeira tiragem que eu fiz do livro Os Quatro Elementos estava cheia de erro ortográfico, nem tinha técnica de escrita. Essa versão que vocês compram é totalmente diferente, essa hoje, da primeira que eu publiquei lá com 13 anos. Foram só o pessoal me dando apoio moral mesmo que comprou o livro, porque era diferenciado o negócio, era com a diagramação lamentável, não tinha nem SBN, para vocês terem uma noção. Sabe esse código de barras que tem todo livro? Todo livro, vocês catam qualquer livro na estante de vocês vão ver que tem isso. Não tinha, porque eu não sabia como fazer. Enfim, tudo errado, o livro saiu todo errado. E ainda assim eu meti as caras e fui e não desisti. Mesmo o livro cheio de coisas para receber altas críticas, eu continuei assim mesmo. Eu recebi muitas críticas nessa época, inclusive, porque realmente estava esquisito. Mas aí eu fui aprimorando, tanto que eu falei para vocês, já tá na terceira edição, né? Eu fui aprimorando, eu tenho que parar com isso agora. Tem que diminuir esse fogo, porque senão a gente não para de reescrever o livro. E isso não é bom. Então agora acabou mesmo. Agora eu vou sossegar o facho com esse livro, Os Quatro Elementos, é isso que tá aí, paciência. Mas ainda assim o pessoal adorou esse livro. Tem gente que já deu 5 estrelas desses book Instagrams aí de avaliação, então o negócio tá bom, né? Deixa do jeito que tá. Mas vocês conseguiram entender isso? É constância e persistência. Se vocês tiverem algum medo de crítica, de pensar no que as outras pessoas vão pensar, lembra sempre disso. Escreva para você e por você. Se quiser, escreve aí no chat também. Escreva para você e por você. Coloque isso no coração, vocês vão sofrer menos com isso. Porque eu também já sofri muito com críticas. Né? Era difícil para mim no início, porque eu era apenas uma pequena criança de 13 anos publicando um livro, tentando fazer algo de bom na vida. E aí, quando eu recebia as críticas do pessoal, eu falava, será que sou mesmo uma boa escritora? Será que devo continuar fazendo isso? Batia aquelas dúvidas, né? Só que eu não parei. Esse aqui é o meu diferencial até agora para eu ter descoberto tudo. Se eu tivesse parado, eu não saberia da metade do que eu sei hoje. Eu não teria escrito a metade do que eu escrevi hoje. Talvez teria ter parado de escrever e publicar, né? Então, não desista. Lembre-se disso, escrevam para você e por você e lembre dessas duas palavrinhas-chave: constância e persistência. Constância e persistência, principalmente para quem é autor iniciante. Pode parecer que não está dando certo agora, mas continua. Continue fazendo a coisa certa, né? Porque se continuar sem estar fazendo marketing para o público errado ainda, aí, meu filho, vai ficar feia a coisa. Aí realmente vai ser desanimador mais ainda, porque vai estar sem rumo, né? Vai estar sem visão esperançosa do que vai acontecer. Mas se você alinha o público, se você começa já a aplicar as técnicas de marketing, já para o público certo, e só continuar. É só continuar que você vai voar, alguma hora vai, eu tenho certeza, da mesma forma que aconteceu comigo. Eu falo não como uma pessoa que tem um monte de gente falando assim, sou o best-seller, não sei do que. Aí você vai ver a pessoa tem 100 mil seguidores, não sei o que. Às vezes a pessoa já começou sendo best-seller. Eu falo de uma experiência de uma pessoa que realmente passou pelo que vocês estão passando agora. Eu falo da experiência de uma pessoa que realmente veio lá de baixo com uma timidez suprema, com umas redes sociais zeradas e cheguei onde eu cheguei hoje. Então, eu mostro para vocês exatamente como foi que eu fiz isso. Porque qualquer pessoa consegue fazer. Se eu conseguir, vocês conseguem. Se aquela pessoa daquele vídeo lá, os 4 elementos, conseguiu fazer isso que eu fiz hoje, vocês também conseguem. Inclusive, a tarefa que eu dou para vocês agora é ir lá assistir esse vídeo. Pesquisa, não acho que tem uma playlist lá no meu YouTube, tem uma aba de playlists, tem uma lá, meus livros, tá lá dentro. Os 4 elementos, acreditem em mim, é o primeiro vídeo do meu canal. Mas assistam, tá? Vocês vão se divertir assistindo, é bem engraçado. E se quiser adquirir qualquer um dos meus livros também, o livro está no meu site, que eu acho que está na descrição da live para quem está no Instagram. Não, só no YouTube que está na descrição, no Facebook não. Mas para quem está no Instagram, o link está lá no meu perfil. Tá? O link com os meus livros, tem o link do treinamento também para entrar na lista de espera. Só que no site vocês conseguem adquirir os livros. Quem quiser um frete mais barato ainda do que está no site, manda para mim no meu direct a palavra frete, que eu consigo arrumar um frete mais barato ainda para vocês, porque no site eu não consigo mexer muito no frete. Mas eu consigo fazer o frete, estou fazendo para várias pessoas que estão me procurando. Se quiser adquirir alguns dos meus livros, ou mais de um com frete mais barato, me manda lá no meu direct com a palavra frete, que aí eu faço uma condição especial para vocês. Ó, o Eric falou uma coisa extremamente importante. Ó, escreva para você e por você, você tem que ser seu primeiro leitor e a pessoa que mais vai gostar. É isso, gente.
Eu acho que, eu não sei se alguém vai gostar mais do seu livro do que você mesmo. Tem as pessoas que viram fãs depois, aí cria fanpage, essas coisas, eu acho super maneiro. Mas, cara, quando eu falo do Marina Verso, desse universo de heróis que eu criei, meus olhos brilham, eu sinto um fogo interior, minha alma pulsando dentro de mim. Eu sinto um negócio assim que eu falo, caraca, eu criei a coisa mais incrível do mundo. Para mim, é a coisa mais incrível do mundo. Quem não gostar, problema. Sempre vai ter algum outro lá que não vai gostar do seu livro. Paciência. Às vezes não era para essa pessoa nem ter lido o seu livro. Mas vai ter muita gente que vai amar o seu livro. Tem muitas pessoas que vão se inspirar com o seu livro, que vão ser impactadas com o seu livro, então não desista. Não desista com as primeiras críticas, não desista se agora não está vendendo muito quanto você gostaria, continua, mas procurando fazer sempre a coisa certa, isso é muito importante. Aplicando as técnicas certas de marketing, isso faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Então, o melhor momento é agora, não existe isso de esperar o melhor momento, como tinham comentado aqui no meio da live também, é agora, o momento de fazer isso acontecer. Porque os grandes resultados que a gente vê por aí começam com as pequenas ações que a gente toma hoje. Então, não tem essa de esperar ficar grande para depois começar a dar certo. Não, você vai construindo esse sucesso. Você vai construindo essa grandiosidade que você vai ser um dia agora. Como diria a Liz, né, a grande sábia personagem do livro Golden Ray, adoro ela. E eu não falo muito sobre ela porque a própria personagem já é um spoiler ambulante, porque ela guarda tantos mistérios que qualquer coisa que eu falo sobre ela já é um spoiler. Então, assim, tem uma personagem chamada Liz nesse livro que ela fala muito isso para Golden Ray, que é a protagonista, né? O seu futuro depende das suas decisões no presente. Lembre-se disso. É o que você decide fazer hoje que vai definir o que você vai ser lá na frente. Então, o sucesso das suas vendas de livros, se você vai virar best-seller ou não, vai começar agora. Com marketing que você vai aplicar, com constância e persistência, não desistindo agora que você está pequeno, um dia você vai ser grande. Lembrem-se disso. Vocês vão lembrar de mim falando isso. Um dia você vai ser grande e vai lembrar disso. Tenho certeza. Estou aqui para apoiar vocês, o pessoal que está sofrendo com falta de apoio aí, ó. Continuem seguindo o perfil, continuem aí. O pessoal da comunidade lá no treinamento sempre se apoiando também, né? Mas contem com o meu apoio para isso, tá? Porque eu entendo a dor de vocês, eu já estive no lugar de vocês por muito tempo, eu sei exatamente como vocês se sentem. Então, podem contar com o meu apoio para isso, estou aqui para isso, tá bom, gente? Então, gente, ó, um beijão para vocês.